participou do Zona Mista ontem com o André Hernan, uma entrevista grande, bem legal. Só que uma das coisas que ele falou foi... Ele rebateu o que o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, tinha dito e disse que o clube não é caloteiro. Vamos ouvi-lo? Assim, eu já vivi isso em outros clubes também, né? Eu vivi isso no Flamengo. Você lembra a frase do Vampeta em relação lá ao Flamengo? Sim, finge que paga, finge que joga. No caso do Coritiba, a gente viveu bastante isso. No caso do Cruzeiro, então, nem se fala, né? Assim, a situação era caótica. Em 2021, você tem tempo. 3 anos atrás, né? O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença ao Cristiano. Acho que ele exagerou muito, né? E no momento adequado essas respostas vão ser dadas, porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar sim da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação. Então, não é golpe, vão pagar, é uma renegociação, mas precisa de paciência dos credores. Isso aí me pegou, PVC, porque exigir paciência dos credores é complicado, né? Não, eu respeito muito o Fred Luz, eu conheço bem o Fred Luz, acho que é um grande dirigente, acho muito bom que ele esteja no Corinthians. Porque ele vai pagar. Agora, ninguém tem que ter paciência com o credor. Você pode executar a dívida. E está claro, a situação do Corinthians evidencia um pouco mais que precisa ter uma regra mais definida para o que está acontecendo em relação às dívidas de clubes. É verdade que isso já foi situação do Flamengo, que isso já foi situação do Curitiba, que já foi situação do Cruzeiro, para citar os nomes, os clubes que o Fred Luz citou. Mas não pode acontecer do Corinthians estar disputando a mesma faixa de tabela do Cuiabá e o Cuiabá corre o risco de não ter um dinheiro para cumprir seus compromissos porque o Corinthians não pagou o Cuiabá. Então, isso não pode acontecer. Você falar em renegociação, uma coisa que me pegou nessa história, na frase do Fred Luz, foram 2 coisas que me pegaram. A primeira coisa é que não dá para pagar da maneira como a dívida está comprometida, mas quem comprometeu essa situação foi o Augusto Nunes. Foi o presidente, foi o Augusto Melo, foi o presidente do Corinthians, porque foi nesta gestão a compra do Ranieri. Então, o Augusto Melo se comprometeu com uma coisa que ele não podia pagar. O Fred Luz não estava lá, mas o Augusto Melo estava. E o segundo ponto é a questão da renegociação. Você tem que renegociar, você tem que telefonar para o cara e conversar. Ontem eu conversei com o Cristiano Dresch e o Cristiano Dresch disse que depois da declaração dele no domingo, ninguém do Corinthians telefonou para ele. Nem acho que quem devesse ligar seria o Fred Luz. Acho que quem deveria ligar seria o Augusto Melo. Aí o cara vai dizer assim, mas ele tá me chamando de golpista, eu não vou falar com ele. Não, mas você tem uma dívida com o cara. Se você precisa de uma renegociação, passa a mão no telefone e liga, ô Cristiano, tô voando para aí, vamos sentar, eu preciso renegociar essa dívida. Eu tô com um problema grave de fluxo de caixa, eu não consigo pagar dessa maneira, mas eu quero te pagar. Vou sentar frente a frente com você, vamos ver como é que pode ficar bom para você e melhor para mim, para eu poder pagar você de uma maneira diferente do que a gente se comprometeu. Eu sei que o erro é meu, mas eu preciso te pagar de uma outra maneira. Podemos conversar? Mas isso exige diálogo. Esse diálogo, segundo o Cristiano Dresch me disse, ninguém no Corinthians procurou. Pois é, o Axel Rude, que sempre está aqui com a gente, valeu, ele mandou aqui, eu queria chegar no banco e falar, olha, não vou pagar meu financiamento porque comprei outra casa, ok? Não estou devendo, apenas descasando com o seu prazo. É também chamado de divórcio. Um descasamento, a palavra podia ser divórcio também. Existe neste momento um divórcio entre a capacidade financeira do Corinthians e os compromissos que ele assumiu de pagar.
E aí tem aquela questão da dívida do Cuiabá, né? Que o César está falando aqui. Bom dia, PVC. Fala do Cuiabá, que deve o Corinthians sobre a compra do Marquinhos. Você já explicou isso ontem, PVC, mas eu acho que vale rapidamente você explicar de novo, porque começa isso, né? O Corinthians pode dever porque o Cuiabá também deve, e não é bem assim. Não é bem assim. O Cuiabá não deve nada pelo Walter, e apesar de ter um balanço do Corinthians com informação que está equivocada. O Cuiabá diz que não deve nada para o Corinthians pelo Walter. O Cuiabá deve uma porcentagem da compra do Marquinhos, porque quando o Marquinhos foi vendido do Corinthians para o Cuiabá, o Corinthians ficou com uma porcentagem de venda futura e ele foi vendido para o Oriente Médio. Acontece que o Cuiabá não recebeu o dinheiro do Oriente Médio, então ele tem que pagar uma porcentagem do que ele receber. Como ele ainda não recebeu, ele não tem nada para pagar. Entendeu? Porque é a porcentagem que vai vir do clube do Oriente Médio, que acho que é o Al-Wahda. E quando o Al-Wahda pagar, eu não tenho certeza se é o Al-Wahda, eu devia ter certeza, mas eu vou ficar devendo essa informação. Quando o time do Oriente Médio pagar, o Cuiabá tem que repassar a porcentagem de 15%. Enquanto não pagar, não tem dívida, porque a dívida é a porcentagem, não é o valor que não caiu na conta. Perfeito, PVC. Joab Epifânio fala, Domi, PVC, a Enel poderia iluminar a situação do Corinthians? Não. Acho que não. Caso, já adianto que não. A gente mostrou um pedacinho só da entrevista do Fred Luz, CEO do Corinthians, e aí você pode ver a entrevista completa, muito bacana, porque André Hernan é um excelente entrevistador. Assim que acabar o de primeira no Zona Mista, ele gravou ontem a toque de caixa, então você acompanha tudo isso. Assim que acabar aqui, no mesmo link, você continua aqui e assiste. Combinado? PVC, vamos colocar a Luísa Sá na nossa conversa para a gente falar dessa situação entre Corinthians e Flamengo. Luísa, bom dia para você, tudo bem? Boa. Só pegar para você pega. Luísa, temos novidades? A falta de luz está me deixando esquecido. Não tem problema. Eu ponho a culpa na gravidez, o PVC na falta de luz. É isso, cada um põe a culpa da memória onde pode, Luísa. Você tá boa? Eu tenho que inventar uma desculpa aqui. Novidades nessa relação Flamengo e Corinthians? Novidade mesmo ainda não, né? Porque o Flamengo ontem rejeitou a garantia do Corinthians. Inclusive, a gente deu a notícia logo depois que eu saí daqui. O Flamengo rejeitou a garantia apresentada pelo Corinthians, da Brax, para a compra do Hugo Souza. E aí essa novela vai seguir, né? O Corinthians agora precisa buscar uma outra maneira de fazer essa compra acontecer, de apresentar algo que o Flamengo aceite. Essa relação entre Flamengo e Corinthians já vem se desgastando ao longo do tempo, né? O ano começou com o Marcos Braz indo na posse do Augusto Melo, deu um abraço forte nele, enfim, foi dia 2 de janeiro, né? Se eu não estou enganada. E aí acaba com uma rusga que eu não sei se tem como voltar, né? Tem como resolver, porque foram vários episódios. A situação do Gabigol também já desgastou ali no comecinho, né? Começou lá em dezembro ainda e se estendeu aí no começo do ano também, naquela primeira janela. Pegou mal no Flamengo as declarações, o Augusto Melo foi desmentido pelo Flamengo, pelo staff do Gabigol, enfim, naquela época. Depois teve a situação do Mateuzinho, que também foi... Os dois lados, né, têm suas opiniões, mais uma edição dessas opiniões divergentes aí, mas que o Mateuzinho foi, treinou, o Flamengo diz que só liberou para fazer exame, aí treinou lá, apareceu no treino aberto, inclusive, apareceu no vídeo do Corinthians, e aí teve que voltar, negociou por mais um tempão, e depois acabou sendo vendido. Só que teve a parcela em atraso do Mateuzinho. E aí vocês estavam falando aqui, né, da entrevista do Fred Luz, deixa muito claro que o Corinthians não tem hoje condição de fazer essa compra do Hugo à vista e que está sem crédito no mercado também. Então o Flamengo quer uma forma de não ser prejudicado nessa operação. Ontem o Mauro César até deu uma notícia explicando muito didaticamente por que o Flamengo não aceitou a garantia da Brax. Porque o Corinthians não tem mais dinheiro a receber esse ano, só tem para receber ano que vem. Como já tem que pagar a situação do Mateuzinho, que está aberta, que é uma dívida aberta, é a parcela mais alta da compra do Mateuzinho, o Flamengo só receberia pelo Hugo, caso o Corinthians atrase, muito depois do que pretende receber. Então, enfim, o Flamengo negou essa garantia da Brax e agora espera para ver se o Corinthians vai apresentar alguma outra, mas já reforçou que tem pagamento de multa se ele jogar na semifinal da Copa do Brasil. Eu sei, o que o Corinthians vai fazer? Vai tentar buscar outro financiador?
financiador, né, que fala. Fiador. Vai ter que arrumar um empréstimo com alguém. Um fiador, exatamente. Um fiador, um avalista. Eu acho que tem que pegar esse dinheiro emprestado e pagar 4.800.000. Agora, quem é que vai pagar? O amigo lá, o Igor, que é o amigo do Augusto Melo, que pode emprestar esse dinheiro. Agora, eu acho que são duas coisas diferentes e que as pessoas estão confundindo um pouco. E eu acho que é importante separar as duas coisas. Uma coisa é, o Hugo pode jogar no domingo contra o Flamengo. Só que tem um pagamento de R$500.000 para efetivar por causa do contrato que foi feito entre Corinthians e Flamengo. É uma cláusula que eu acho que a CBF deveria derrubar, como a UEFA derrubou, mas combinado não sai caro, por isso tem que pagar R$500.000. O que está em discussão não é ele jogar no domingo. O que está em discussão é a compra do Hugo. Se fosse efetivada agora, por exemplo, se o Flamengo aceitasse a garantia e dissesse, então beleza, a gente assina aqui, está vendido definitivamente por R$4.800.000 e você vai me pagar em janeiro, são 4 parcelas. O combinado é pagar em 4 parcelas. Em janeiro, julho de 25, janeiro e julho de 26. Então, você começa a pagar em janeiro. Você fala, não, beleza, está aqui a garantia da Brax, se eu aceitasse a garantia da Brax, assino aqui agora, está vendido, beleza, aí você vendeu o jogador, não precisa pagar os R$500.000 no domingo. Mas aí a compra do jogador. A compra do jogador pode ser feita em janeiro. Porque ele está emprestado até 31 de dezembro. Então, até o final do empréstimo, o Hugo é jogador do Corinthians. E ele vai jogar contra o Flamengo vai cobrar esses R$500.000 da cláusula indenizatória por enfrentar o clube de origem. São duas coisas distintas. Eu acho que o Flamengo está certo de não aceitar a parcela da Brax. O Flamengo o Corinthians já tem uma dívida com o Flamengo. Por que eu vou te aceitar um novo aval do mesmo avalista que já não me pagou? Não tem sentido. Então o Flamengo está na dele. Só acho que as coisas ficaram muito misturadas, que parece uma pressão em cima do Hugo, no sentido de, o Hugo vai jogar, o Hugo não vai jogar, o Hugo vai jogar domingo. E o Corinthians tem que comprar o Hugo em janeiro. Mas aí o Corinthians vai pagar, então, esses 500 mil. Isso já está certo. Ele vai ter que pagar. Da onde vai tirar esse dinheiro? É problema do Corinthians, ele tem que pagar. Eu discordo dessa cláusula, mas acho que a CBF deveria dizer que essa cláusula não vale. Deu um sinal de luz aqui. Não sei o que aconteceu. Talvez tenha vontade. Olha lá. Já eu olho. Mas eu discordo dessa cláusula, mas não é o problema. A cláusula foi acordada, então o Corinthians tem que pagar. Vai jogar e vai pagar. Como é que vai pagar? Antes, depois, vai ficar devendo? Relação Corinthians e Flamengo. O Hugo vai jogar domingo. E, aliás, o Hugo salvou o Corinthians no 1-0 do jogo de ida, mas, na minha opinião, falhou no gol do Alexandre. Ô, PVC, o César Brasil tá falando aqui, ó,